Vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma aula nossa, mais um evento do Revisando, né? Hoje é a parte de informática, onde o foco dos colegas que vão prestar a prova da Polícia Civil. Informática, nós temos 3 encontros, tá? Eu separei, organizei aí para a gente poder trabalhar isso em 3 encontros. Hoje é a parte de hardware e a parte também envolvendo Linux. Eu acredito que desses assuntos, dá para dizer uma questão certa, ou de repente a banca até pode explorar a segunda. Eu falo que hardware não é um assunto assim muito de preferência da federal, tá? Mas Linux também, não, ela não tem uma bagagem, não tem assim um volume muito grande, não seriam 2 tópicos que ele abandonaria, não vamos cobrar nada disso e vamos cobrar a parte de aplicativo de escritório, a parte de internet. Não, então acho que a gente viu pela prova da PM, de repente pode ser uma questão casada. O que a gente chama de questão casada? Aquela questão, o estilo de assertiva. Então, numa das assertivas ele fala, ele descreve a parte física, e na outra assertiva ele já encaixa, né, encaixa a situação de algum comando, algum diretório do Linux, tá? Então você pode esperar, né, não só em informática, mas nas demais matérias, muitas questões nesse estilo de assertiva, porque acaba se tornando uma questão mais pesada. Então a prova demora, a prova, né, acaba sendo extensa, porque a gente olhando assim pela quantidade de questões, pô, isso eu faço com o pé nas costas, né? E ainda sobra um tempão para fazer a redação. Aí quando o cara se envolve, começa a ver que cada questão ela se estende, né? O assunto se aprofunda na forma de assertiva, aí você vê que o tempo é curto. O tempo acaba sendo curto, ok? Por falar em tempo curto, nós temos dia 24 simulado, é um simulado Whats, né, onde a gente manda para vocês, mas a ideia é bem essa, é para que você possa simular, dentro do intervalo de tempo, resolver todas as questões, todas as matérias, fazer a redação. Eu falo que a única diferença é que você vai ter que tirar foto e mandar, né? Mas de resto é igual uma prova, ok? Bom, vamos lá. Vamos pau na máquina, vamos começar a ver a parte de informática. Pessoal, a parte física, você pode criar uma expectativa de descrever o funcionamento do computador. Quando eu te falo do funcionamento do computador, existem aqueles componentes, aqueles elementos básicos, entrada, saídos, chamados periféricos, a parte de memórias e a parte de processador. Só isto, né? Quando for fazer a pergunta, você ativa o áudio. Caso contrário, senão fica esse sonzinho ao fundo aí, né? Às vezes complica, beleza? Bem, então, a parte de memória, né? E, claro, periféricos e a parte do processador. Então, eu tentei selecionar aqui para vocês algumas questões, nem todas são da federal, então tem provas variadas, mas todas se encaixam perfeitamente no estilo, no tipo de cobrança, tá? Quem já faz turma com a gente sabe que a gente, né, separa ali algumas questões, por exemplo, a parte de unidade de medida. Unidade de medida é um assunto muito legal. O que você puder conhecer de unidade de medida relacionada à informática, show de bola. Aí, vamos pensar, unidade de medida relacionada a periféricos. Periféricos. Poxa vida, o monitor, essa resolução da tela, o pixel. Por falar em resolução, quando eu mando imprimir uma foto, um documento qualquer, eu também tenho uma resolução, aí é o DPI. Então, 2 unidades de resolução, tela e impressão. DPI, pontos por polegada, e o pixel é o ponto que vai formar essa imagem. Beleza. Outra unidade de medida que já puxa o assunto, veja, o assunto internet, a tua internet na tua casa. Você contratou da Claro,
da NET, da Vivo, Oi, né? Toda hora os caras estão ligando aqui oferecendo Vivo Fibra, né? Pô, então você vai ver que ele te oferece um plano, uma velocidade. Então, meio padrão hoje, né? Padrão hoje, hein? Alto pra caramba. 300 o quê? Mega. 300 mega o quê? Ele não termina a frase, né? 300 mega. É megabits por segundo. Sempre quando eu estiver falando da transferência, o envio, o recebimento de dados, tua porta USB, a tua conexão da internet, você está falando em bits. Bits por segundo, não é bytes não, é bits. Por falar nessa briga de byte e bit, entenda, quando eu falo de memória, a tua memória RAM, o teu HD, o teu pendrive, né, que é coisa mais comum que o pendrive, a gente está falando de byte. Byte representa o dado. Um byte representa um caractere. Então você vê que é byte, kilobyte, megabyte. Essas transformaçõezinhas já foram alvo de prova. Mais uma unidade de medida, né? Mais uma unidade de medida relacionada ao processador. O processador ele tem aquele batimento, aquele ritmo que é a frequência dele. A gente chama de clock. E quando você fala do clock, você fala da unidade hertz. Hoje, na ordem de gigahertz. Veja, é um assunto que está inserido na configuração da tua máquina, mas muitas vezes a gente não dá bola. Então, eu falo, uma questão que eu aposto, uma questão que a gente sempre discute, a gente sempre apresenta, é aquela questão anúncio de jornal. Porque na questão de anúncio de jornal, eu posso fazer várias assertivas comentando cada item dessa configuração da máquina. Desde a capacidade de armazenamento, características do processador, a frequência dele, a taxa de transmissão da tua porta USB. Então, dá para fazer um monte de cobrança numa simples descrição, né? Numa simples configuração de um equipamento. Vamos dar uma olhadinha na questão que eu separei para vocês? Olha aqui. Aqui. Isto. Primeira questão, né? A figura abaixo apresenta um anúncio disponível na internet com alguns termos delimitados e numerados de 1 a 3. Então, o alvo da questão está nesse item de 1 a 3. Um computador Dell Inspiron, né, INS 3470, nona geração, Intel Core i7. Tu sabe que Intel é o fabricante, Core i7 é o modelo, tá? Core i7 é o modelo, 8 GB, 2 TB, ó, gigabyte e terabyte, tem a ver com memória. Aí você pode lembrar da pirâmide, onde a pirâmide, na base da pirâmide, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar, né, o teu HD, o teu SSD, que gira na ordem de tera. Um pouco mais acima, funilando na pirâmide, surge a figura da RAM, na ordem de alguns gigas, 2, 4, 8. Então, pela unidade de medida usada, ao que se refere, você tem que... Você vê que anúncio de jornal é assim, né? Ele não é claro às vezes. Apesar de que, olha só, vamos voltar lá. Esse anúncio, depois aqui embaixo, tá? Tem a parte lá de cima e depois aqui embaixo, ele descreve um pouco mais. Ele fala daí de 2.6 GHz, ele fala que esse 8 GB é a RAM, ele fala que esse 2 TB é o HD, mas daí não está aqui na numeração, está na parte da descrição de baixo. Mas vamos lá. O que ele está perguntando? De acordo com a figura, assinale a alternativa que referencia corretamente os termos numerados aos componentes do computador. Então, o 1, sem mistério, processador, também chamado de CPU. O 2, né? Se olhasse aqui para baixo, você já ia ver, é a memória RAM, tá? Só que ele fala aqui, ó, memória principal. Então, eu vou riscar disco rígido, vou riscar cache. E aí você vai entender que muitas vezes em prova, ele fala do grupo principal
ou ele fala da principal das principais, né? Que é, no caso, a RAM. Ah, então, a gente cansa de ver isso, porque principal são duas, né? Principais são duas, olha o português. Principais são duas, RAM e ROM. Só que a ROM não é discutida, não aparece no anúncio de jornal. Então aqui, a principal que está aparecendo é a tal da RAM, ok? Volta lá. Que mais? E aí, por fim, né? Por fim, o disco rígido, o disco rígido. Então tá, o HD podia ser um SSD? Poderia, mas aqui mesmo ele já descreve, ó. Descreve. Mas, professor, tem SSD? Tem SSD de 2 tera? Tem. Você vai ver que nós encontramos SSDs com essa capacidade. Claro que o valor é um valor bem mais alto, tá? A gente fala que o custo por byte armazenado de um SSD é muito mais elevado. Perfeito? Aqui para nós, questãozinha tranquila, resposta letra B. Mas serve de gancho para a gente comentar dos outros assuntos. Tranquilo aqui? Qualquer coisa, abre o áudio, pergunta aí. Qualquer coisa, posta lá no chat, tá? Como você achar melhor. Pessoal, era para nós termos aí por volta de 20 alunos. Estamos com 8, mas você vai ver que a sala fica gravada, então tem gente que vai assistir depois. Então, né, ajude o pessoal que vai assistir depois. Faça, antecipe a pergunta. Fala aí, Fabiano. Levantou a mãozinha? Ah, qual é volátil? Legal. Bem, olha só. As memórias, elas têm várias características com relação à forma de armazenamento e também com relação à volatilidade ou não. A gente diz que as memórias secundárias ou auxiliares, CD, DVD, pendrive, disquete, HD, SSD, todas elas têm essa característica de ser não volátil. Guarda definitiva. Vou fazer o backup, vou instalar um programa, ok. Sobrou o quê? As principais e as intermediárias. Das principais, RAM e ROM. São duas, né? São duas. A RAM é volátil, a ROM é não volátil. Só que a ROM tem aquele programinha de inicialização, a BIOS. E as intermediárias? São duas, cache virtual. As duas são voláteis. Então, com relação a essa ideia de quem é volátil e quem não é, né? RAM, cache e virtual são voláteis. As demais são não voláteis. Ok? Tranquilo, tranquilo? Ah, olha lá. Qual que é volátil? RAM ou ROM? Pois é, né? A RAM é volátil e a ROM é não volátil. Então, qual é a ideia da volatilidade? Desligou o computador, perde o conteúdo. O que tem dentro da ROM? BIOS. Posso desligar o computador? Pode. Perde esse conteúdo? Perde a BIOS? Não. Posso pegar, encaixotar, enterrar ele, né? Que quando eu desenterrar, a BIOS está gravada lá. Vem de fábrica. Perfeito? Mais uma dúvida? Vamos seguir? Vamos seguir, vamos seguir. Eu gostei dessa história, levantar a mãozinha, né? Bem bonitinho isso, né? Levanta a mão e faz a pergunta. Show, show. Vamos lá. Vamos para a próxima. A próxima questão, tá? Ela fala o seguinte: Maria deseja comprar um computador novo para realizar seus trabalhos na faculdade e pesquisar na internet, ok? A seguinte configuração do computador, de novo, computador Intel Core i7, primeira geração, 12 GB. Aí só aproveitando, ó, você vê ali 12, opa, não ficou o 12 aqui, né? Tá ficando preso. 12 GB. Aí você vê que esse GB que ele colocou ali, o G tá maiúsculo e o B tá minúsculo. Cara, na verdade, isso tá errado. Isso tá errado. Existe uma convenção
que fala que gigabyte, tá? É G maiúsculo e B maiúsculo. Isso é uma convenção que existe. O B minúsculo é para bit. Só que a maioria das bancas, a federal mesmo, ela não dá bola para isso. Aí o Dicolo tem que estar esperto. Esperto em que sentido? Sempre que falar taxa de transferência, tu vai pensar em bits por segundo, vai aparecer o Bzinho. Sempre que falar volume de armazenamento, tu vai pensar em bytes, aí vai aparecer o Bzão. Isso seria o certo. Mas ali, ele falando da GB, né? B minúsculo, não é gigabit, é gigabyte, fica tranquilo. Vamos lá. O que mais? 12 GB de RAM. Pode isso? 12 GB? Bem, tu sabe que geralmente os pentes de memória, eles são na ordem, né? São múltiplos, tá? Da base 2. Então é 1, 2, 4, 8, 16. Como é que vai ter 12? Simples. Um pente de 8 e um outro pente de 4. Ou 3 pentes de 4. Dá para fazer várias composições. É que, na verdade, o que acontece? Junto à placa-mãe, ele tem alguns slots, né, encaixes limitados. Então, daqui a pouco, se só tem 2 slots, não pode ser 3 pentes de 4. Só para gastar 2. Então, por isso que o pessoal às vezes prefere um pente de memória único, concentrado, vamos dizer assim. Ah, eu tenho 16 GB, show. Mas é 2 de 8 ou uma 16. Ah, dá no mesmo. Na hora que você vai querer evoluir, não dá no mesmo. Porque você já esgotou os slots que tem. Ok? Vamos voltar aqui. SSD, ó, de quanto? 120 GB. Placa de vídeo, HDMI, DVD, RW, Wi-Fi. Veja, não é o DVD que é o Wi-Fi, né? Tem um Wi-Fi separado. É que anúncio é assim, né? É uma bagunça. Teclado, mouse, tá? O item SSD refere-se a qual componente da configuração. Pessoal, SSD é a memória da moda, ok? Eu falo, essa moda já é uma moda antiga, já, né? Já está há um bom tempo, tá? Mas é o tudo de bom. É mais rápido, ok? É mais compacto, não pesa, consome menos energia, não aquece, então é tudo de bom. E como na vida, tudo de bom acaba sendo mais caro, ok? Então, você vê, só para não dá para fazer muito uma relação. É que conforme vai aumentando a capacidade, essa proporção, essa diferença para o HD vai aumentando também. Tá? Ah, eu pego um HD de 1 tera e pago 300. Eu pego um SSD de 1 tera e pago 700. Só que você vê que de 2 não dobra necessariamente. Às vezes aumenta mais ainda. Tá? Mas só entenda que, né, o SSD é tudo de bom, porém é mais caro. Vamos lá. Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Prof, opa, vai ter que se ausentar? Tranquilo, tranquilo. Rosânia, fica na boa, que essa aula é gravada, depois eu passo o link para o pessoal, tá? Ok, vamos seguir. E aí, afinal, ele pergunta o item SSD, refere-se ao quê? Disco de armazenamento, memória RAM, memória cache, processador ou placa de vídeo? Primeiro, pela própria unidade de medida, você sabe que é memória. Se é memória, vou riscar e vou riscar. Aí, pensando na pirâmide, tu sabe que quem é que está na base da pirâmide? O HD. O HD, a RAM, a cache e o processador, o registrador, perdão, o registrador. Então, realmente, a base da pirâmide é o HD de 1 tera, 2 tera, mas também pode estar o SSD, 120. A memória RAM, 8 GB, 16 GB. Depois, a memória cache na ordem de megas. 2 mega, 4 mega, 8 mega. Então, veja, se eu pensar aqui na pirâmide,
eu vou riscar a ideia de RAM e vou riscar a ideia de cache. É a nossa memória auxiliar, memória de guarda definitiva, é o nosso disco de armazenamento. Resposta, letra A. Letra A, na outra resposta era a letra B. Ok. Tranquilo? Show, né? Então, falamos um pouquinho mais sobre HD. SSD, perdão. Eu gostaria que você desse uma olhada nessa questão. De que ano ela é? 2018. Cara, não faz tanto tempo. 2018 né? Logo ali, sendo que 2020 não fez nada, né? Então, 2018 é logo ali. Bem, por que eu falo isso? Porque essa questão fala de disquete. Cara, disquete há um bom tempo não se usa mais. Mas em prova de concurso é aquela velha história. Ele fala do passado, do presente e do futuro. Tudo às vezes na mesma questão. Dá uma olhadinha nessa. É para numerar, direita para esquerda. DVD, uma mídia ótica, disquete, uma mídia magnética e pendrive, uma mídia semicondutora. Também é chamado de disco flexível, flop disk, disquete. Então começa com o número 2. Utiliza a porta USB, pendrive, também chamado de USB. Então, 2 e depois um 3. Quem mais? Pode ser gravada apenas uma vez em algumas versões. Tá? O chato dessa questão é que tem elemento que vai repetir. Vai aparecer mais de uma vez. Ok? Então, nesse caso, pode ser gravado, né? Tu concorda que o pendrive você pode gravar, né? Número indeterminado de vezes. Na verdade, todo meio de armazenamento ele tem uma vida útil. O pendrive ele tem uma quantidade de ciclos que você pode usar, gravar, regravar. Só que essa quantidade, eu falo, ela é tão alta, que ninguém se preocupa. Como eu falo, né? Às vezes é mais fácil você perder e extraviar o pendrive do que esgotar a capacidade de leitura e gravação nele. Perfeito? Mas vamos lá. Ali, ele está falando sobre, né? Poder ser gravado apenas uma vez em algumas versões. O DVD-ROM já vem gravado. O DVD-R grava até você totalizar a capacidade. E o DVD-RW grava, regrava, né? E até exclui. Então, aqui vai ser um. Tinha que ser um, né? Só tinha um para todo mundo. Utiliza memória flash. Acabei de dizer USB Flash Drive. Então, vai ter um 3. 3 na sequência, ó. Risquei. É um dispositivo de armazenamento ótico. Volta o DVD. Legal. Resposta letra A. Pessoal, essa característica de memória flash, eu gostaria que vocês lembrassem disso. Quem quer flash? O SSD, o pendrive e cartão de memória de máquina fotográfica, celular, ok? São exemplos de memória flash, memória semicondutora. Show? Legal, né? Boa. Fechamos aqui 3. Vamos para a próxima página? Vamos lá? Não, fechamos 3. Tem mais uma aqui. Tem um pedacinho aqui, né? Sabesp. Aqui é para ser FCC, tá? Acho que acabou digitando errado. FCC. Um estagiário sugeriu a aquisição de um computador com processador Intel Core i7. Você vê, o estagiário não quer nada não, hein? Ah, uma maquininhazinha simples, é um Core i7, ok? Com clock D. Se falou do clock, o clock é a velocidade, é o ritmo. Qual é a unidade medida? MBS? Não. Terabyte? Não. Petaflops? Gigahertz? Bem,
Só que gigahertz, os dois são. E agora? Qual é a capacidade em média, de um computador? Cara, essa aqui até ficou fácil, porque nós temos o exemplo da questão 1, que ele fala, se eu não me engano, 2.6. Aí o cara, pô, mas será que chega a 128 gigahertz? Né? Olha, eu diria que hoje em dia os processadores têm aumentado a quantidade de núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, 12 núcleos, mas ele não tem aumentado a frequência. A frequência é aquela regrinha de 3, né? Sabe aqueles exercícios de matemática? Tá? Então, tem que construir essa parede e um pedreiro trabalha tantas horas. Né? Se eu colocar 2 pedreiros trabalhando a tantas horas, em quanto tempo vão construir a parede? É quase essa ideia. O processador ele vai conseguir aumentar um pouco mais a frequência, mas ele vai ter mais núcleos. Se ele vai ter mais núcleos, ele vai conseguir produzir realmente mais rápido. Tá? Mas a frequência de hoje não passa muito desses 3.7, 4 gigahertz. Isso é o padrão. O que acontece é aumentar a quantidade de núcleos. Então, 128, e se não me engano, em 2018 essa questão, hein? Deixa eu ver, vamos ver aqui. É 2019, tá? Então, né, quem sabe em 2029 ou algo assim até pode ser, né? Mas por enquanto eu falo que não. Resposta, letra, letra. Márcio, Fala aí. se fosse um B minúsculo na letra A, aí Uhum. poderia ser, porque a frequência também é uma taxa de transferência por segundo, não poderia ser? Não, não. Porque, na verdade, você não pensa a frequência como uma transferência. É a quantidade de operações que ele realiza. A operação não é necessariamente uma leitura e uma gravação. Pode ser um cálculo interno. Tá? Então, o ritmo aqui é o hertz. O hertz. Não tem outra unidade de medida para definir o ritmo. Ok? O processador ele faz uma leitura, ele faz uma devolução dos dados, mas a gente não usa aqui a unidade de medida bits ou bytes por segundo. Tranquilo? Certo, Fabiano, né? Perguntou. Outro detalhe, até tirei o risco que eu coloquei, né? Você vê aqui, ó, o normal é aparecer M, B minúsculo. Pode aparecer B maiúsculo? Pode. Em alguns casos a taxa é tão grande, né? E aí ele mostra isso numa outra relação. Ele mostra em bytes, mas não é comum, O normal é o B pequeno dizendo que é bits por segundo. E claro, seus múltiplos, né? Kilobit, megabit. Então ali é megabytes por segundo. Mas aí isso não tem nada a ver com a frequência do processador. Perfeito? Tranquilo, Fabiano? Acho que foi o Fabiano que perguntou, né? Só confirma aí para mim. O Robert. Ah, o Robert. Perdão, Robert. Desculpa. É que eu tava... Daí não aparece a caretinha, não aparece lá a imagem de cada um, né? Eu não vi, não. Desculpa, perdão. Mas respondido, né, Robert? Vamos para a próxima. Agora sim, próxima página. Tá? 2020. Acerca das noções de hardware, sabemos que hardware compreende toda a parte física do computador. Analise as afirmativas a seguir, considerando-as verdadeira ou falsa. Aproveitar o gancho. Periférico tem que ser físico. Periférico tem que ser físico. Ok? Então, essa é uma regrinha que você vai... um hardware, né? Um periférico tem que ser necessariamente um hardware. Cara, em aula ninguém partiu para esse lado, né?
mas dá para tentar sacanear assim, quer ver? Tu concorda comigo que um teclado é um periférico de entrada? Beleza. Professor, e o teclado virtual? Caramba, o teclado virtual não é um teclado que existe fisicamente, é um programa que simula um teclado na tela. Daí eu te diria, né, que você vai clicar e aí o teu mouse está sendo a entrada. É como você clicar num ícone, é como você clicar num botão qualquer que tem na barra de ferramentas, ok? Só que realmente ali é a representação de um teclado na tela, mas daí não é o teclado virtual que está sendo a entrada. Quem está sendo a entrada é o teu mouse ou o teu toque na tela, uma tela sensível ao toque, né? Quando você vai digitar uma mensagem, não aparece um tecladinho? Alguns celulares mais antigos, né? Teclado QWERTY aparecia lá. Hoje ninguém mais quer aquelas encrencas, né? Hoje todo mundo quer tocar na tela, né? E dá-lhe agilidade nos dedos para mandar mensagem. Então, é a tela sensível ao toque ou o mouse. O teclado virtual não seria um periférico, tá? O teclado virtual não seria o periférico porque ele não é físico, ele é lógico, ok? Vamos lá. O que ele está perguntando aqui? Para avaliar 3 assertivas, né? Vamos para a primeira. Impressora e monitor são periféricos de saída, porém, monitores touchscreen, telas sensíveis ao toque, são periféricos de entrada e saída, também chamado de híbrido. Híbrido. Gostei da 1. Se eu gostei da 1, vou sair riscando aqui, ó. Scanner e teclado são periféricos de saída. Acabou. Primeiro que tanto o scanner como o teclado são de entrada. Tá? Porém, impressoras multifuncionais, né? Função de impressora e scanner são periféricos de entrada e saída. Então é a história. Se eu falar só impressora, saída. Se eu falar só scanner, entrada. Falei a multifuncional, entrada e saída. Mas ali já começou errado. Dizendo que o scanner e o teclado seriam saída. Não, não. Errado. Totalmente errado. Risca 2. Acabou. A 3 tem que estar certa. Impressoras e monitores são periféricos de saída, porém impressora multifuncional, função de impressora e scanner, são de entrada e saída. Show de bola, perfeito. D de dado. Sinceramente, eu não duvido que a Federal gaste uma questão colocando essa besteirinha de periféricos. Mas daí é uma questão que é obrigação de todos acertarem, ok? Então, eu até torço para que não ocorra isso, porque a parte de periférica é a parte mais fácil da matéria. Vamos lá. 2018. A OCP. Em um sistema operacional, Linux versão Ubuntu, em sua instalação padrão, qual é o aplicativo padrão? Deixa eu só fazer uma... Podia ter colocado uma linhazinha aqui, ó, porque essa foi a última cobrança de hardware. Então, a dica de hardware é memória, processador, periféricos, principalmente unidade de medida, tá? E como perguntar aqui também, acho que aí sim foi o Fabiano que perguntou, aquela história de quem é volátil, quem não é volátil, quem guarda, quem não guarda, né? Então, ou como na prova da PM, quem é mais rápido, quem é mais, né? Quem cabe mais, quem tem maior volume de armazenamento. Então, isto é a cobrança da parte física. A cobrança da parte de sistema operacional, que é o outro alvo da nossa aula de hoje, primeira coisa, é Linux, distribuição Ubuntu. Meus amigos, há um risco, porque o Linux original, vamos dizer assim, né, ele tem algumas ramificações. É como se uma empresa pegasse o código-fonte e fosse dar a sua personalização, o seu cuidado especial.
Aí que surgem as chamadas distribuições. O nosso edital, espero que a Federal do Paraná esteja atenta para isso. O nosso edital é com base no Ubuntu. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós temos alguns comandos, algumas instruções mais avançadas, que podem funcionar em uma distribuição e não funcionam necessariamente na outra. Então, o meu medo é tentar copiar, plagiar uma questão de outra banca e, caramba, esse comando não funciona da mesma maneira no Ubuntu. Então, bem, isso é um problema para o pós-prova, tá? Na questão da prova, eu vou entender as características do Linux Ubuntu. E aí eu falo para o aluno, as características do Linux Ubuntu com relação às propriedades, com a ideia de ser um software livre, isso funciona igual como qualquer outra distribuição. Poder usar, poder estudar o funcionamento, poder redistribuir, tá? Poder melhorar ele, aperfeiçoar. Perfeito. A ideia de sistema de arquivo, né? A ideia do EST2, EST3, EST4, ok? Daí vai depender de qual versão você está usando, quanto ele reconhece de memória, mas daí já é mais técnico. Que mais? Com relação aos diretórios e comandos, eu falo para o aluno, eu acho que a banca vai pegar um comando básico e tentar dar uma enfeitada em algumas opções, em algumas situações mais elaboradas, tá? Então, a gente vai aqui dar algumas dicas com relação à característica, com relação a diretórios e com relação a comandos. Principalmente para aquele time que usa o Windows e não conhece tão a fundo, não está tão assim afinado, vamos dizer assim, com o Linux. E aí? Beleza? Aí então, o bom é você pegar questões e resolver, para ver o estilo de cobrança. Certo? Pessoal, mandaram mensagem agora há pouco, mas alguém está sem imagem ou algo assim? Todos estão... Acho que não, senão já teriam, né? Já teriam avisado alguma coisa, né? Mas se mais alguém tiver esse problema, né? Tenta sair e entrar de novo. Geralmente funciona. Geralmente funciona. Só responder aqui. Diz que já entrou e saiu 3 vezes, né? E não resolveu. Uma pena. Mas a aula fica gravada, então a pessoa vai poder assistir depois, tá? Vamos lá. Vamos para a nossa primeira questão, então, de Linux. Então, como a gente estava vendo, o Linux, versão Ubuntu 16.04, em sua instalação padrão, qual é o aplicativo padrão para navegação na internet? Você pode optar, você pode escolher qualquer um. Esse qualquer um, só o da Microsoft que não, porque a Microsoft não gosta de se misturar. Então, nada de Edge, nada de Internet Explorer, tá? Mas aí entra o seguinte, o teu edital só fala do Chrome e do Firefox. Então, seriam as duas únicas respostas viáveis para essa questão. Então, entenda, o Chrome é o mais usado no mundo, mas ele não é padrão para nada, ok? Então, pensando em Linux, o teu padrão é o Firefox. Vamos achar ele aqui? Navegador padrão. É o Opera? Não. É o Chrome? Não. É o Edge? Não. É o Firefox. Resposta, letra D. Por falar em padrão, e qual é o aplicativo de escritório padrão? Ah, aí está o nosso LibreOffice. O LibreOffice, ele acompanha, ele vem junto aí com o Linux Ubuntu. Tranquilo? Vamos lá. Ó, questãozinha antiga, 2014, né? Da Cetro, Fundação Casa, técnico em informática. Mas só para lembrar os alunos, só para a gente comentar, discutir um pouquinho,
que acontece? Cai muito em prova o que a gente chama de linha de comando. Terminal, console, linha de comando. Então, é quando você vai digitar as instruções. Tem interface gráfica, tem ambiente gráfico? Tem. Mas em prova, a preferência é linha de comando. E aí, na linha de comando, né, o que nós chamaríamos de sinal de pronto, mostra teu computador, que o usuário está conectado, vai mostrar no finalzinho, se esse usuário é um super usuário, root, ou se é um usuário comum. Hashtag, super usuário. Cifrão, usuário comum. Ok? Ali ele está questionando justamente isso. Justamente isso. Então, na linha de comando, sistema operacional Linux, o último caractere apresentado no prompt de comando for o caractere hashtag, jogo da velha. É correto afirmar que significa que essa seção de terminal, né, terminal, console, esse ambiente textual, tá, é uma seção de usuário normal? Não. Fosse o usuário normal, seria o cifrão. O cifrão, ok? Tem privilégios de administrador? Está bloqueada? Permite somente utilizar o comando de acesso à interface gráfica? Será encerrada em seguida? Não. A ideia de que quem está usando, quem está logado, é o administrador, que a gente chama de root, ou superusuário. Resposta B. E aí muitas... B, não D. Muitas vezes em prova, o próprio comando que ele dá, o próprio comando que ele traz, já começa com um cifrão ou com hashtag. É apenas para dizer quem está dando esse comando. Se é eu, você, um usuário comum, ou se é o super usuário. Vamos lá. 8. Em um sistema operacional Linux Ubuntu, instalação padrão em português, dada a estrutura de diretórios padrão do sistema, os arquivos pessoais dos usuários, como é que é? Na prova da PM, os arquivos do candidato, né? Você bem era candidato, isso, tá? Tava onde? Tava onde? Onde candidato é o nome do usuário logado. Vai estar onde? /home. Pessoal, vem comigo, olha só. As alternativas que aparecem para nós ali. /home, que é a resposta. Home é a casa do usuário comum, ok? Eu, você, Robert, né? Dino, cada um tem um diretório pessoal junto ao home. O único que tem um outro status, que teria um diretório próprio, uma casa dele mesmo, nós moramos num condomínio, mas quem tem uma casa dele é o superusuário. Então o /root, ele não está dentro do home. O /root está no mesmo nível, Outra dica. Tu viu que na letra B, ele usou o termo users. Cara, essa é a pegadinha do malandro. Não tem users. É que users lembra usuário, mas não existe esse diretório. Então, apareceu user, já risca. Aqui não temos desktop, aqui não temos início, ok? Mas tem o etc. Etc. É o diretório de arquivos de configuração do sistema. Então, aqui, facinho, resposta letra A. E, inclusive, muito parecido com a da prova da PM. Tá? Então, é isso que eu falo. Linux é diretório e comando. É o que mais cai. Perfeito? Vamos para a próxima? Vamos lá. 10. Questão 10. Sanasa, FCC, 2019.
analista administrativo. 1, 2, 3. Um analista de TI deseja. No Linux, para executar as ações 1, 2, 3, devem ser usados correta e respectivamente os comandos. Meus amigos, comandos de manipulação. O que são comandos de manipulação? Copiar, mover, renomear, excluir, tu tem que saber. Tem que saber. Copiar, CP. Mover, MV. Renomear, MV. O MV tem uma dupla função, mover ou renomear. Excluir, RM ou RMDIR, porque tem a história do remover diretório. E para criar o diretório? MKDIR. E para ver o conteúdo do diretório? LS. Então, são comandinhos que você tem que manjar. Cara, é uma lista pequena, tá? Então, não dá nem para reclamar. Olha só. Mostrar arquivos que estão na pasta em que o usuário está naquele momento. Mostrar, exibir, informar os arquivos, listar. É que ele não quis dizer LS. Né? Senão facilitava. Mas pensa aqui, ó. RM é remover, CP é copiar, sobrou o LS e sobrou o CAT. O CAT, o gato aqui, ele tem um lugar especial, tá? O gato aqui, eu não duvido que venha uma questão com o gato. O CAT, ele tem uma tripla função. O gato tem 7 vidas, esse aqui tem 3 funções, tá? Qual é a função? Ó, dica de aluno. Exibir o cateúdo. O CAT não é para mostrar o que tem dentro do arquivo, tá? Mostrar o que tem dentro do arquivo. Ah, ali ele está falando de mostrar. Não, ali ele está falando de mostrar os arquivos dentro do diretório. Não confunda as coisas. Tu quer ver o que tem dentro do diretório? LS. Tu quer ver o que tem dentro do arquivo? CAT. Ok? Então, mostrar o cateúdo do arquivo. CAT, cateúdo, entendeu? Que mais o CAT faz? O CAT pode ser usado para criar um arquivo. Criar um arquivo novo. O CAT pode ser usado para concatenar. Juntar 2 ou mais, né, em um terceiro. Concatenar, juntar arquivos. Então, presta atenção que o CAT é multifuncional aí, né? Bom, mas aqui não teve vez, não tem nada de gato aqui. Sobrou o LS. Só que um é LS menos L e o outro é só LS. Veja, mostrar os arquivos que estão na pasta, né, com informações detalhadas. Pois é, o menos L, o pessoal fala de long, as informações completas. As permissões, o tamanho, a data, né, de quem é esse arquivo, de qual grupo é. Então, mostrou informações detalhadas, menos L. Quer mostrar os ocultos? Menos A. Ou LA, detalhes e ocultos. Aí acabou a questão, né? Precisou nem ver o segundo. Olha o segundo. Mostrar a pasta atual. Uma coisa é mostrar onde você está, PWD. E outra coisa é mostrar o conteúdo, LS. E mostrar o conteúdo do arquivo. Ah, falei que o gato não tinha vez, o gato estava lá no final, ó. Mostrar o cateúdo do arquivo. Resposta é letra B. Então aqui, ó, você viu, eliminando RM, que é para remover, excluir, MV, que é para mover ou renomear, CD, que é para acessar um diretório, LS, listar o conteúdo, minha resposta, PWD, informar em que diretório eu estou, e CAT, tripla função, no caso aqui, mostrar o conteúdo de um arquivo, CP para copiar, CAL, tem CAL? Tem. CAL para mostrar o calendário. CD, já vimos,
cat já vimos. Beleza. É isso aí. Apresentamos todos os comandos desta questão. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Estamos na questão número 10. Vai perguntando aí, pessoal. Qualquer coisa, pergunta aí. Professor, Fala aí. oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho aqui, o CAT, ele mostra, ele exibe o conteúdo sem abrir o arquivo, né? O MORE, ele também exibe o conteúdo sem abrir o arquivo? Ele é igual ao CAT? More, isso? Isso. Nós vamos ver que tem vários comandos que têm funções praticamente iguais, e aí entra aquilo que eu falei no início. Só tem que ver se funciona em toda e qualquer distribuição. Tá? Então, às vezes nós temos essas particularidades que um comando, ele faz isso, mas ele faz isso na versão SUSE, na versão Red Hat. Então, só temos que, né, cuidar esse detalhe. Se esse comando também é aceito no Ubuntu. Mas, a princípio, teria o mesmo papel, sim. Tá bom, obrigada. Ok? Mas, em prova, vamos lá. Tudo bem, a banca é ali para cobrar o que ela quiser, né? Mas, em prova, as preferências ainda estão no gato. Vamos ver aqui a 11? Ó, a 11 é um comando que a gente acabou de comentar, que é o comando CD. O CD, nós temos uma turma de exercício à tarde, né, e à noite também, amanhã, onde numa das listas, foi na lista 8, na lista 7, a gente apresentou uma série de variações do CD. Sim, porque a gente fala que CD, change directory, trocar de diretório. Só que tem um monte de detalhezinho do CD. CD barra, volta ao diretório raiz. CD ponto, volta um nível. Né? E aí eu posso juntar ponto, barra, né? Posso criar uma composição aqui. É o que essa questão está trazendo. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos lá na folha em branco, vamos chamar uma folha em branco aqui, para tentar apresentar para vocês aqui o papel deste comando CD. É CD, barra. Volta o nível. Então, se eu digo barra, eu estou voltando 2 níveis. Mas se eu ponho barra, caramba, quer dizer que eu estou voltando 3 níveis. Então, é como se você dá 3 passos para trás e agora você vai para o MNPR, barra micel. Desculpa a letra aí que escrever com o mouse aqui tá ruim, tá? Tá horrível, né? Micel. Bem, então é como se eu desse 3 passos para trás e a partir desse 3 passos para trás eu avançasse para MNPR e micel. Tá, mas tudo isso, ele comenta que suponha que o usuário do Linux esteja acessando o diretório. Então ele te dá um início, ele te dá um norte. É como se a pessoa tivesse dado, ó, PWD, e esse PWD informou que você está onde? No home. Onde é que você está agora? Eu estou no home, barra func, barra lab, barra JPCO, barra micel, esse micel ficou bem mais bonitinho, barra artigos.
Caramba, você está lá na frente, hein? Você está lá na frente. Artigos. Vamos dizer que seja um usuário comum, tá? Usuário comum. Então, aqui vai aparecer um cifrão. Quando eu dei PWD, ele me informou que eu estou aqui, ó. Se eu estou aqui e dei este comando, como é que é a história? Dá 3 passos para trás. 1, 2, 3. Então, agora eu estou aqui, no lab. Estando no lab, dei 3 passos para trás, ó. 1, 2, 3. Eu estou agora no lab. Estando no lab, eu quero que avance para o MNPR barra micel. Então, veja, em vez de do lab ir para o JPCO, né? JPCO, não. Do lab, ele foi para o MNPR micel. É o comando. Dá 3 passos para trás e depois avança MNPR e micel. Onde é que tem essa sequência? Barra home, barra func, barra lab, barra MNPR, barra micel. Onde é que está essa alternativa? Letra. Estou procurando aqui, ó. Func lab, né? Lá embaixo. Func lab, MNPR, micel. Perfeito. Resposta, letra E. Pergunta aos amigos. Essa 11 é um comando fácil, que é o CD, mas ele enfeitou muito bem. Muito bem. É uma prova 2015, tá? Para assistente de administração, não é um cargo assim muito, né, exigido a parte de informática, não. Então, é uma informática básica. Pergunto, entendemos essa questão número 11? Compreendemos aí o que faz o CD ponto, ponto, volta o nível? Ponto, ponto, barra, ponto, volta 2 níveis. Ponto, ponto, barra, ponto, volta 3 níveis. E dali para frente, seguiu pro, né, MNPR micel. Ok, Daniele? Obrigado, brigadão. Os demais. Fabiano, entendi? Ah, boa. Você já tem uma experiência, né? Ah, mas a experiência do DOS. Fabiano, cuida aí, cara. Cuida aí. Alguns comandos lembram bastante a ideia do DOS, mas tem comando que é diferente, né? Não está aqui na nossa aula de hoje, mas tem lá o tal do ipconfig. ipconfig é cara de DOS. ifconfig é cara de Linux. if, interface, configuração da interface de rede, tá? Eu apostaria esse aí na prova da PM, porque a PM caiu o quê? O Windows e Linux, mas não caiu isso, não caiu. Acho que era meio pesado demais para PM, tá? Então, né, fique esperto. Vamos para 12? 12. A 12, considere no Linux padrão o comando de procura num conjunto de arquivo texto e então imprime as linhas de texto que contêm um padrão de caracteres prescrito. No caso, suponha que seja o arquivo com nomes, nome 1, nome 2, nome 3, né? etc, né? E aí vai. E o padrão que eu estou procurando é sol. Assinale a alternativa que exibe o comando que faz o que se pede. Primeiro, o que está vendo? Estou procurando. Aqui eu tenho 2 comandos de procura. Cat não procura. Cat não procura. Tá? Eu diria que find procura e grep procura. A diferença é que o find, ele não procura por uma expressão. Ele não procura por uma palavra. Ele procura por um arquivo. Ele procura por um diretório. Eu estou procurando pelo arquivo nome. Find nome.
Ok? Eu estou procurando por um diretório micel, diretório MNPR. Beleza, find. Uma procura interna. Então, 2 de procura. Find, uma procura mais superficial, e uma procura mais interna é o grep. Grep. Então, vou usar o comando grep. O que está procurando? O termo sol, né, a palavra, a expressão sol, onde? Num arquivo chamado nome. E aí veja, como é nome 1, nome 2 em vários, eu ponho nome asterisco. O asterisco aqui também vai funcionar como um coringa. Nome qualquer coisa. Ok? Resposta, letra C. Letra C. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para uma questão da Quadrix. Quadrix. O sistema operacional Linux é caracterizado por ser extremamente seguro. É uma dos pontos favoráveis, positivos aí. Uma das principais características de segurança do ambiente consiste nas permissões de acesso, que impede o acesso indevido de pessoas ou programas não autorizados a arquivos e diretórios. Eu diria que o Windows também tem isso, né? Falou meio besteira, mas tudo bem. Enunciado, não vou brigar com o enunciado, né? Com relação a tais permissões, leia as afirmações a seguir. Então vamos lá. 1, 2, 3 e 4. O acesso aos arquivos e diretórios é definido por donos, grupos e outros usuários. Dono ou usuário, né? Grupo e outros. O pessoal usa o acrônimo, né? UGO, usuário, grupo, aqui era para ser um G, é difícil fazer um G aqui, hein? Tá difícil. E outros, o eu já fiz. Tá bom. Todo mundo entendeu que é um G, né? De grupos. Então o 1 tá certo. O chato dessa questão é que ele não quer saber, né, quais, ele quer saber a quantidade. Tá? A quantidade. Então já vou riscar aqui, ó, nenhuma, porque eu já achei uma certa. O dono, ou usuário, né, é o usuário que criou o arquivo ou o diretório. E somente este pode alterar as permissões de acesso do arquivo ou diretório. Cara, somente este, na verdade, tem um cara que pode tudo. Tem um cara que pode tudo literalmente. Quem é o cara que pode tudo? O superusuário. Então, né, vamos imaginar que esse usuário que criou, ele, por algum motivo, agora ele deixou o serviço. Abandono de serviço, viajou para não sei aonde. O superusuário, ele pode repassar a posse, a propriedade desse arquivo. Ele é o cara que pode tudo, tudo. Ok? Então, dizendo que o dono é o usuário que criou e somente este pode alterar as permissões. Errado. Ó, se eu achei uma errada, já não é todas. Agora eu estou nesse impasse. É 1, 2 ou 3. Existem 3 tipos de permissões básicas. Leitura, perfeito. Gravação, ok. E execução. Cara, presta atenção. Leitura, representada por uma barra? Não. A leitura é o R. A gravação é o W. E a execução é o X. Então, legal. Se botar só o por extenso, eu concordaria. Mas ele colocou a representação. Leitura, barra, nada a ver. Gravação, W, ok. Execução, o E. Não, pô. Execução é o X. Que são agrupadas por dono, grupo e outros. Tá? Então, vou riscar aqui, ó. Vou riscar aqui. Se eu risquei aqui, então agora já não dá mais 3.
O uso do comando ls menos AL, eu falei L, que é os detalhes, e A é os ocultos. Tanto faz botar menos LA ou menos AL, ele vai entender igual. Os parâmetros, a ordem dos parâmetros não influencia. E aí? Então, o comando ls-al permite visualizar as permissões de acesso dos arquivos subdiretórios do diretório atual. Não fala nada dos ocultos, mas fala o L é trazer os detalhes, e esses detalhes são as permissões. Ok. Foi considerado como certo. Quem está certo? 2. Tá, mas quais são as 2? A1 e A4. Resposta, letra B. Perfeito? Por falar em permissões, né? Olha aqui, ó. É que na prova não vai ter 2 seguidinhas assim para uma ajudar a outra, né? Como é que é a leitura? É um R. É um R. Como é que é a escrita? A escrita, a gravação, é um W. E como é que é a execução? É um X. E essas letras vêm em quê? O que o usuário faz, o que o grupo faz e o que os outros fazem. Então, dá uma olhadinha nessa 14. Considere no Linux padrão a questão das permissões de acesso aos arquivos. Suponha que um dado arquivo comum tem permissão total para o dono. Permissão total para o dono é RWX. Ok? Permissão de leitura e execução para o grupo. Então, é um R, leitura, não pode gravar, mas pode executar. E permissão de execução para os demais, só execução. Traço, traço, X. O modo de permissões do arquivo, como apresentado pelo comando ls, aí que dá. O ls tem que ser o menos L, né? Menos L. Porque só ls ele não vai mostrar as permissões. Ok? Então, com o Suplan aqui se atrapalhou, ó. Prefeitura de Cascavel, né? Mas tudo bem, tudo bem. Ele quer saber como é que isso vai aparecer. Eu tenho que dar ls menos L. Agora o aluno vai perguntar, professor, olha lá, menos x, menos, tô começando de trás para frente, tá? Tô começando de trás para frente. Menos x, risquei, risquei e risquei. Só sobrou A e D. X menos R. Opa, risquei A. X menos R. XWR. Fechou. É a D. Mas, professor, tem um detalhe. Na D, e em outras também que eu já risquei, começa por um hífen. Qual é essa história do hífen? O hífen, naquele início, antes da letrinha R, ele está indicando que essas são as permissões de um arquivo. Se fossem as permissões de um diretório, apareceria um D. E aí você viu que ele comentou ali, ó. Olha lá. Considere o Linux padrão, suponha que um dado arquivo. Então, isso é o que caracteriza aquele hífen no início. Suponha que um dado diretório, aí em vez do hífen apareceria um D. Perfeito? Legal. Então aqui, para nós, resposta D. Para mim, isto seria a questão mais top que a banca poderia pedir de Linux. Essa história de permissões. Ou no formato textual, como a gente fala ali, ou no formato numérico. Lembra o formato numérico? Só para a gente fechar aqui o conteúdo? Vamos para o quadro branco. Tu já entendeu que as letrinhas são R, W e X. Cada letra tem um valor. O R vale 4. O W vale 2. E o X vale 1. Sendo assim, 4, 2, 1, 7.
Ele disse que o grupo podia ler, não podia gravar, mas podia executar. O que você tem? 4 e 1. 4 e 1, 5. E que os outros só podiam executar. Os outros só podiam executar. Executar é o quê? 1. 1. Então, em vez de aparecer todas aquelas letrinhas, poderia aparecer simplesmente 7, 5, 1. 7 pode tudo, 5 pode ler e executar, e 1 pode só executar. Perfeito? Então, é onde a banca pode complicar um pouco mais. Pergunta aos colegas. 14 questõezinhas, cercando um pouco aí de comando, diretório, né? Características do Linux. Também a parte física, memória, unidade de medida, processador, tá? Periféricos. Esta é a nossa aposta para a parte de, né, hardware e Linux. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Ok, Daniele? Beleza. Um abraço, um abraço. Quem mais? Quem mais? Ali, tudo bem? Alessandra? Daniel? Para mim, Robert? tranquilo, professor. Oh, beleza. Dino? Fabiano? Catiana? Luiz Felipe? Pessoal, Tudo certo, professor. Obrigada. eu que agradeço. Lembrando que nós temos ainda na semana, na parte do revisando, a aula da professora Helena e a aula da professora Thaís, tá? E sabadão tem o simulado com todas as matérias. Se você não se inscreveu, inscreva-se já nesse simulado, perfeito? Incluindo aí a parte de redação, tá? É tudo, é simuladaço mesmo, perfeito? Um abraço a todos, em seguida eu já mando o link para vocês. Até mais, pessoal!